anunciando a boa nova do Cristo ressuscitado, está no ar o programa Voz Anglicana, programa da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou o reverendo Cláudio Linhares, clérigo da Diocese Anglicana do Recife. Confiam no Senhor, são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor. Firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Os que esperam no Senhor, as forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, as forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e para sempre. Amém. Ah, vento que movimenta e liberta, sopra fora todas as nossas angústias e leva para longe nossas ansiedades. Enche-nos com o sopro de vida e empurra-nos para os caminhos da solidariedade. Fogo que aquece, ilumina e transforma. Tira-nos do isolamento e derrete as barreiras. Transforma as situações de injustiça e violência. Dá-nos luz e energia e leva-nos para o acolhimento. Terra que alimenta, mantém e acolhe, nossa mãe e nosso sustento. Vincula-nos com toda a criação. Nutre-nos e fortalece-nos e alimenta-nos em nossos sonhos. Água que sacia a sede, refresca e limpa, jorra sobre nós e traze-nos o teu frescor. Sacia a nossa sede de justiça, cura as nossas feridas. Limpa-nos, restaura nossas energias e refresca as nossas vidas. Reunimos-nos em oração, na presença de Deus, que criou o universo e tudo o que nele há, e que sustenta a vida e redime a humanidade. Viemos aqui pedir a cura de nossos corpos, mentes e almas, a fim de que possamos descobrir a plenitude do poder e do amor de Deus, sentir suas bênçãos gloriosas e brilhar no mundo como cidadãos e cidadãs do reino. Caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossos pés, nossos braços
uma igreja que vai em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossa fé será tanta que transporá as montanhas. Vamos abrindo fronteiras onde só viam barreiras, pois somos povo que vai em esperança solidária. Caminhar é preciso, caminharemos unidos, e o reino de Deus teremos como horizonte de vida. Compartiremos as dores e os sofrimentos e as penas, levando a força do amor em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossa voz no deserto fará brotar novas fontes, e a nova vida na terra ser antevista nas festas. É Deus que está entre nós em esperança solidária. Ouviremos agora mais um episódio de Força e Sabedoria. Momento para pensarmos e refletirmos a respeito de temas como depressão, medo, ansiedade, estresse. Esse quadro vai ser conduzido pelo reverendo Alfredo Barbeta, ele que é clérigo da Diocese Anglicana do Recife e também psicoterapeuta. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Uma das coisas que o Covid-19 e a pandemia nos fez viver foi o retorno para nós mesmos. Retornamos para nossa casa, retornamos para aquelas pessoas que a gente já não convivia tanto, retornamos para aquelas pessoas que nós não tínhamos resolvido os nossos conflitos, retornamos, enfim, para os nossos maridos, esposas, companheiros, companheiras, filhos, mães, pais, sogras, avós, e fomos obrigados pela natureza, pela sociedade, pelo contexto, a viver isso por longos 60 dias. O que será agora? Meu amigo, minha amiga, agora vai ser exatamente aquilo que você é. Se você for uma pessoa empreendedora,
Se o ser empreendedor tiver já estabelecido em você um cantinho, você vai sair dessa pandemia e começar a prospectar, a buscar soluções. Se você é uma pessoa solidária, você vai com certeza ser empática com todos os outros, seja da sua família, seja da sua comunidade, seja da sua cidade, que estão precisando de alguma coisa. Se você é uma pessoa aberta ao diálogo e à negociação, você vai sair desse isolamento negociando e dialogando. Se você é uma pessoa que valoriza aquilo que você tem como base para o crescimento, você vai perceber que inúmeros recursos você já tem. E talvez esse isolamento te levou a muitos conflitos. Não só a perdas, mas a conflitos mesmo. A pergunta que fica para nós é: o que nós estamos fazendo das nossas relações? Como que nós estamos vivendo as nossas relações? Aquele filho que eu criei como príncipe, agora ele assumiu o papel de príncipe e ele quer mandar no palácio. E você, pai e mãe, não tem mais autoridade. E você fica subalternizado, subordinado à vontade dele. É isso que você queria? Aquela filha que você disse a vida inteira que era princesa, agora ela virou princesa. E daqui a pouco eles vão virar reis e rainhas. Aquela esposa que você sempre renegou, que você sempre desconsiderou, rejeitou, teve como uma pessoa idiota, mais fraca, ela está aí. Aquele esposo que você sempre desfez, que você sempre criticou, também está aí. Aquela pessoa que sempre esteve ausente da sua vida, está aí. Hora da gente assumir isso e resolver. Hora da gente assumir isso e dar um ponto final nessas relações. Hora da gente olhar para a gente e nos perceber com dignidade, como pessoas amáveis, como pessoas de valor, como pessoas que têm uma contribuição para dar, como pessoas que merecem ser respeitadas, acima de tudo. Por isso, a pandemia nos trouxe para casa, nos fez encontrar com todos os nossos desafios. E agora, sair de casa nos coloca um desafio, o desafio da mudança. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol,
As Santas Escrituras nos lembram que não é possível dissimular nem encobrir ante a face de Deus os nossos muitos pecados e maldades, e nos movem a reconhecê-los e confessá-los com corações humildes e penitentes, a fim de que possamos obter o perdão por sua infinita bondade e misericórdia. Reconheçamos e confessemos os nossos pecados com pureza e humildade de coração, dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as nossas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. Lava-nos completamente de nossa maldade e purifica-nos do nosso pecado. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto. Não nos lances fora de tua presença e não retires de nós o teu Santo Espírito. Torna a dar-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com a graça de teu Jesus Cristo. Amém. Coleta do dia. O Senhor seja com vocês. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas levadas à sua presença. Continua, nós te suplicamos, a assistir misericordiosamente todas as que sofrem,
especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Nesse momento nós vamos passar uma música e eu gostaria de sugerir que você estivesse orando pelos seus parentes, pelos seus familiares, pelas pessoas que você conhece que estão enfermas, estão acometidas da Covid, enfim. Esse é o momento de orarmos uns pelos outros. Nada te turbe, nada te espante, quem Deus conhece, nada lhe falta, nada te turbe, nada te espante, pois só Deus basta. Nada te turbe, nada te espante, quem Deus conhece, nada lhe falta, nada te turbe, nada te espante, pois só Deus basta. Nada te turbe, nada te espante, quem Deus conhece, nada lhe falta, nada te turbe, nada te espante, pois só Deus basta. Nada te turbe, nada te espante, quem Deus conhece, nada lhe falta, nada te turbe, nada te espante, pois só Deus Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por estas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência. E assiste com a tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô.
muito mais que 1000 amigos. A poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Chegamos ao momento da reflexão e o nosso convidado de hoje é o Bispo Eduardo Grilo, Bispo da Diocese Anglicana do Rio de Janeiro. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. Olá, irmãos e irmãs da nossa querida Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Aqui é o Bispo Eduardo Grilo, da Diocese Anglicana do Rio de Janeiro. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi nesta semana. Foi a minha estreia em lives no Instagram, uma plataforma que eu não utilizava e tive que aprender assim para poder participar, já que as exigências nesse tempo da pandemia têm feito que nós descobramos novos espaços de comunicação, e a internet tem sido um deles. Eu tive a experiência de participar com a pastora Viviane, de uma igreja irmã. Ela é assistente social e pastora de uma outra igreja cristã, e me convidou para conversar com ela e com seus ouvintes, com o pessoal que acompanha a sua vida e seu ministério no Instagram. Então nós conversamos e ela me propôs um desafio que eu gostaria de compartilhar com vocês. O tema era: por que há tanta falta de amor hoje entre as pessoas cristãs? Tema bem polêmico, Eu gostaria de começar lendo um trecho da primeira carta de São João, no capítulo 4, e ele vai ser o pano de fundo desta nossa conversa, desse nosso momento de reflexão. Primeira carta de João, capítulo 4, dos versos 7 a 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se tornou visível o amor de Deus entre nós. Deus enviou seu Filho único a este mundo para dar-nos a vida por meio dele. E o amor consiste no seguinte: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou o seu Filho como vítima expiatória por nossos pecados. Amados, se Deus nos amou a tal ponto, também nós devemos nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está conosco e o seu amor se realiza completamente em nós. Nisto reconhecemos que permanecemos com Deus e Ele conosco. Ele nos deu o seu Espírito e nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Quando alguém confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós reconhecemos o amor que Deus tem por nós e acreditamos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto se realizou completamente o amor entre nós, o fato de termos plena confiança no dia do julgamento. Porque tal como Jesus é, assim nós também somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Por conseguinte, quem sente medo ainda não está realizado no amor.
Quanto a nós, amemos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e, no entanto, odeia seu irmão, esse tal é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. E este é justamente o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Eu conversei com a pastora nesta live, lembrando algumas coisas, algumas referências do amor, e utilizei a chave bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil, que eu tenho desde os tempos do seminário, né? Ela tem só comigo 35 anos, e talvez haja edições mais novas, mas eu procurei nesta chave bíblica o verbo amar. O verbo amar aparece 60 vezes no Primeiro Testamento ou no Antigo Testamento. Então está em 66 livros, né, na tradição do João Ferreira de Almeida. Então, mais ou menos, né, quase uma vez por livro, se fôssemos pensar assim. E 89 vezes no Novo Testamento, em apenas 27 livros, né? O que dá quase uma média de 3 vezes em cada livro. A gente sabe que não é exatamente assim, mas só para ter uma ideia, se pensássemos em termos matemáticos. E a palavra amor, ela está presente 15 vezes no Antigo Testamento e 74 vezes no Novo Testamento, em 27 livros. Né? É muita coisa. A referência ao amor é muito grande. E por isso eu fiz naquele momento, uma recapitulação bem rápida da dinâmica do amor de Deus na história do seu povo. Na criação, no cuidado no dilúvio, Deus caminhando com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, com José no Egito, com Moisés a libertação do Egito, a peregrinação no deserto rumo à terra prometida, a tomada da terra, as tribos, os juízes, Samuel, o começo da monarquia, com Saul, Davi, Salomão, e depois os profetas como uma espécie de cura para essa experiência traumática da monarquia. Pois a experiência do exílio, pós-exílio, a dominação estrangeira, em todos esses momentos Deus de alguma forma manifestou o seu amor ao seu povo. E nós aprendemos na Escritura que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho amado. E nós conhecemos Jesus e seu ministério de justiça e amor que inaugurou o reino de Deus. No seu cuidado aos pobres, aos doentes, aos marginalizados, aos abandonados, às mulheres, aqueles que não eram desejados da sociedade excludente do tempo de Jesus. Ser doente, ser pobre, era como se fosse um castigo de Deus. E Jesus negou isso, mostrando seu amor e a sua solidariedade. Nos evangelhos nós vemos claramente que Jesus fala do amor, do perdão e da misericórdia. Em Lucas 6 nós lemos: eu digo a vocês que me escutam, amem os seus inimigos e façam bem aos que odeiam vocês. Desejem o bem aos que amaldiçoam e rezem por aqueles que caluniam vocês. O que vocês desejam que os outros lhes façam, também vocês devem fazer a eles. Se vocês amam somente aqueles que os amam, que gratuidade é essa? E ainda nesse mesmo capítulo 6 de São Lucas, ao contrário, amem seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar coisa alguma em troca. Então a recompensa de vocês será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. Porque a mesma medida que vocês usarem para os outros será usada para vocês. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira do seu mal coisas más, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ainda também no Evangelho segundo São João, nós vemos Jesus falando do amor nos capítulos 13, 14 e 15. Ele diz: eu dou a vocês um mandamento novo, amem-se uns aos outros. Como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. No capítulo 14,
Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem aceita meus mandamentos e a eles obedece, esse é quem me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. E ainda em João 15, assim como meu Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu obedeci aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros assim como eu amei vocês. Não existe maior amor do que dar a vida pelos amigos. O que eu mando é isso: amem-se uns aos outros. Também o apóstolo Paulo nos lembra do amor na carta aos Romanos e na carta aos Coríntios, insistindo que o amor é uma atitude, é uma forma de lidar com a vida, é a nossa compreensão da presença de Deus na nossa vida. E a pergunta que a pastora fez, por que tanto desamor entre os cristãos? Eu considero que o egoísmo tem tomado conta do amor, da vida. Os cristãos têm pensado no sucesso, na prosperidade e egoisticamente têm pensado no seu bem e colocado o seu bem, o seu próprio bem, acima do bem dos demais. E o mandamento do Evangelho é este: amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então, nesta ordem de hierarquia, primeiro a Deus, depois o próximo e depois a nós mesmos. E nós temos dificuldade de lidar com isso, porque somos naturalmente egoístas no sentido que queremos o nosso bem, queremos a nossa vivência, a nossa felicidade, o que é justo e verdadeiro. Apenas isso não pode ser feito na nossa intenção. Nós não podemos ser, ninguém é feliz sozinho. Isso a própria canção popular lá do João Gilberto diz que não é possível ser feliz sozinho. Precisamos das outras pessoas. Por isso a nossa relação com as pessoas é uma relação de amor, e o amor que nós vivenciamos é um relacionamento, uma experiência com as outras pessoas. Não é possível viver sem amar, não é possível deixar de amar, não é possível ser fiel a Deus sem amar as outras pessoas. Por isso, no mundo que parece tão dividido, com tanta violência, com tanta discriminação pela situação social, pela orientação sexual, pela cor da pele, quando nós realizamos todas essas coisas e esquecemos a nossa origem no amor de Deus e na bondade de Deus, nós acabamos cedendo essas tentações e vivendo uma vida egoística, sem amor, sem o olhar amoroso em relação às outras pessoas. O chamado que temos é para amar. São Paulo, na carta magna do amor, nos diz, na carta aos Coríntios: ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita e não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. Que nós lembremos nesse tempo de tanto desamor, que o nosso chamado é para viver o amor. De nada adianta termos sucesso, bens, situação financeira tranquila e mesmo saúde, se não temos amor. O chamado do Evangelho, o chamado de Jesus, o chamado do Pai, o poder do Espírito nos impulsiona para o amor, que nós amemos como Ele nos amou. E em amando as outras pessoas, o amor de Deus será reconhecido na nossa vida. Que assim seja. Amém.
ruas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz, o Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o Afirmação de fé. Como resposta à palavra de Deus, façamos a nossa afirmação de fé. Cremos em Deus, cremos na força das pessoas pobres, na audácia das pessoas poetas, na ousadia dos profetas, na inspiração das artistas. Cremos em Jesus, cremos na humildade para servir, na coragem de transformar, na alegria de celebrar, no respeito às diferenças, no pão para toda mesa, no conforto para toda tristeza. Cremos no Espírito, cremos na esperança de recomeçar, na beleza do gesto solidário, na justiça para toda opressão, na compaixão diante da dor, no amor, dádiva divina humana. Amém. É momento do nosso quadro em missão. Hoje o relato é trazido pelo casal Camila e Rafael, membros da missão Sinais do Reino, na cidade de Campina Grande, na Paraíba.
sul ou norte estamos no caminho, celebrando a vida, partilhando o pão. Do mesmo cálice bebemos vinho, somos o teu povo em peregrinação. Na caminhada nossa voz ecoa, denunciando a morte e a escravidão. Anunciamos nessa terra boa que tu renovas toda a criação. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Pelos sinais, pelas boas notícias, por tua herança, pelos dons, Senhor. Pelos bons frutos e pelas primícias, graças te rendemos, Cristo Salvador. Há muito o que fazer neste país, não basta acreditar na tradição. Jesus ensina a gente a ser feliz. Igreja, a gente vive em comunhão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Hoje vamos falar sobre as 5 marcas da missão, que foram desenvolvidas pelo Conselho Consultivo Anglicano e adotadas pela Convenção Geral em 2009. Essas marcas são fundamentais para as muitas atividades da Igreja, dando direcionamento para os serviços missionários realizados pelas congregações, dioceses e indivíduos. A primeira marca é proclamar as boas novas do reino. Ela é um resumo do objetivo de toda a missão. Ela nos ensina a compreender a importância em anunciar as boas novas e testemunhar que há esperança para todas e todos, que a graça espiritual que vem de Deus nos ajudará na libertação de qualquer forma de aprisionamento que nos impede de sermos nós mesmos e nos encoraja a enxergar a vida e nossas irmãs e irmãos com mais empatia, a fim de lutar contra as estruturas injustas. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 7, diz: Vão e anunciem, o reino do céu está próximo. E em Lucas, capítulo 10, versículos 8 e 9, diz: Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vocês. Jesus pede a seus discípulos que usem palavras e ações para proclamar as boas novas. A Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 14, traz os seguintes questionamentos. Ora, como poderão invocar aquele no qual não acreditaram? Como poderão acreditar se não ouviram falar dele? E como poderão ouvir se não houver quem o anuncie? Essa é a parte da missão de Jesus, a qual ele nos ordenou a fazer. Anunciar a todas as pessoas que o reino de Deus é justo, agradável e que ele está entre nós,
de Emaús, caminhando lado a lado, sem conhecer-te, Jesus, peregrino disfarçado, peregrino impertinente, disfarçado em todo irmão que caminha com a gente, forçando a luz do poente, querendo partir o pão, sem conhecer-te, Jesus. Páscoa em caminho ainda, peregrinas de Emaús, minha fé e tua vinda, peregrino impertinente, disfarçado em todo irmão que caminha com a gente, forçando a luz do poente, querendo partir o pão. Chegamos ao final do programa de hoje. Gostaríamos de mandar um abraço para aquelas pessoas que nos escutam a partir do site da Rádio Anglicana, o www.souieab.com.br, e lá nós mandamos um abraço para Eni Gomes de Carvalho, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que nos deixou um recado, e também para as pessoas que nos ouvem na cidade de Batalha, a partir da retransmissão da Rádio Batalha FM, que leva o nosso programa todos os dias para essa cidade e região do Piauí. Grande abraço para vocês. Encerramos o nosso programa de hoje com uma oração que está no LOC de Portugal, livro de oração comum da Igreja Lusitana em Portugal. Oramos por todos os que sofrem ou estão atribulados, dá-lhes amigos que os confortem e conceda-lhes a cura e o conhecimento de teu Filho na sua paixão vitoriosa. Senhor, na tua misericórdia, ouve a nossa oração. Imploramos-te por aqueles que amamos, os que estão perto e os que estão longe. Dá-lhes a graça de verem a glória de Jesus ressuscitado. Senhor, na tua misericórdia, ouve a nossa oração. Fique com Deus e até amanhã, quando estaremos de volta com mais um programa Voz Anglicana.